Em apenas 30 minutos vou tentar resumir ao máximo a Bíblia, nosso livro sagrado. Tudo começa com a criação de Deus do universo. A Bíblia já começa falando: haja-se luz. O Criador criou tudo, descrevendo item por item que foi criado. Colocou o homem dentro do jardim e com o homem deu a missão de governar e desfrutar sobre aquele jardim, cuidar, guardar e multiplicar-se, ser fértil. Deu a ele Eva, uma mulher da própria carne dele. Essa mulher trouxe consigo a desobediência a Adão, que tinha recebido de Deus o intuito, a missão de não comer de uma árvore que produzia fruto, que estava no meio do jardim, ficava do lado da árvore da vida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com essa atitude do homem e da mulher de desobedecer a Deus, foram privados de ter acesso a esse jardim, e no jardim foi colocado um anjo com espada flamejante de fogo, protegendo, guardando, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida e vivesse para sempre. Assim o homem entrou em processo de rendição, de arrependimento, e teve o primeiro filho chamado Caim. O homem ficou muito feliz, a Eva também. Depois tiveram o segundo filho chamado Abel. Abel cuidava de cordeiros, carneiros, animais quadrúpedes de pequeno porte, e Caim produzia na agricultura. Caim pegou do seu melhor fruto, Caim pegou do seu fruto e deu em holocausto para Deus, queimou, e Abel deu para Deus o seu melhor fruto dos cordeiros. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. Caim, com muita raiva, muito ódio no coração, não governou sobre seus sentimentos e cometeu o primeiro assassinato da história da humanidade, se tornando assim o primeiro assassino, vamos dizer que talvez em série. Caim se refugiou, se perdeu, ficou vagando pela terra, foi para a terra de Nod. Deus botou um sinal em Caim para que ninguém que o visse o matasse, e lá ele fundou a primeira cidade, construiu a primeira cidade, o que deu o nome de Enoque, o nome do seu filho. A civilização foi crescendo, os descendentes de Caim e, e, e Adão foram se multiplicando, e com isso a tecnologia foi aumentando. Diferente do que muita gente pensa, aquela não era uma época de primitiva, mas pelo contrário, eles tinham muito conhecimento. Existem relatos na Bíblia que fala que eles governavam sobre diversos tipos de ciência, como a metalurgia, criação de animais, o que foi necessário desenvolver a matemática, a escrita, entre outras ciências e tecnologias da época. Sendo assim, cenário para surgir mais um assassino descrito pela Bíblia como Lameque. Lameque chegou a ser o primeiro homem a ter duas esposas. E com toda a iniquidade que existia na terra naquela época, Lameque fez um poema, uma espécie de manifesto, dizendo que matou um homem e por fazer tal atitude com ele, e matou outro por fazer outra atitude com ele. Isso desagradou profundamente a Deus, o assassinato de vidas humanas, porém aquela iniquidade já estava instalada no ser humano de forma muito forte, fazendo assim com que Deus se arrependesse de ter criado o homem e ter desejado o fim da humanidade. Só que existe um homem justo chamado Noé, e no qual Deus deu a missão de recomeçar a terra para ele. E foi com 500 anos foi chamado por Deus para fazer uma obra quase que de outro planeta, uma arca, um grande caixote de madeira, numa região que não tinha oceano e muito menos previsão de grandes águas. Só que Deus já tinha decretado que seria o reset da humanidade naquele momento e salvaria Noé, sua esposa e os seus 3 filhos junto com as esposas dos seus filhos. Logo após o dilúvio terminar, o dilúvio praticamente quase que universal, foi necessário a população se espalhar sobre a terra. Então, deu assim Deus para Noé novas leis,
novos direcionamentos, diferente do que foi dado no Jardim do Éden, permitindo, por exemplo, o consumo de animais, permitindo, por exemplo, enfim, dando outras instruções como que deveriam adorar somente a Deus, e renovou a aliança com Deus. Um avião passando aqui, muito bonito. E de lá para cá, a humanidade foi só evoluindo em ciência. Deixa só esse avião passar, eu lembrei agora que o primeiro grande avanço científico depois disso foi justamente relacionado à construção. O ser humano começou a construir não aeronaves ainda nessa época, mas começaram a construir cidades. Eles descobriram que se pegasse o barro, queimasse, iria virar um tijolo muito resistente. E colocando betume, petróleo, ficaria mais resistente ainda. Um caçador chamado Nirod, da descendência de Noé, era, vamos dizer que foi o primeiro rei da humanidade, conseguiu convencer as pessoas a se reunirem em um determinado lugar e fazer uma torre. Fazer uma torre com o objetivo de o nome nunca mais ser esquecido. Afinal de contas, eles estavam com a memória fresca em relação ao último dilúvio e o reset que Deus fez. E essa vontade de querer ter o nome para sempre marcado na história fez ele organizar essa quantidade gigante de pessoas em um espaço muito pequeno e fazer a primeira grande construção. Claro que tinha uma cidade ao redor, e essa torre chamou-se Babel, porque lá foi onde Deus confundiu as línguas dos homens. Imagina só, um homem pedindo para que fosse lhe dado um tijolo, a pessoa chegava com uma ferramenta. Outro pedindo betume para colar o tijolo, outro chegava com um martelo. Então as pessoas começaram a confundir-se as línguas ali. A divisão das nações propriamente dita foi naquele momento, porque Deus tinha dado a instrução muito direta, se espalhar pela terra e possuir ela, e não se aglomerar por conta de medo ou outras características, mas seguindo em frente, depois de Babel e a divisão das línguas, os filhos de Noé se espalharam sobre a terra, e assim a gente vai para outra história. A próxima história, deixa eu me lembrar aqui, as pessoas começaram a se organizar, e assim surgiu, deixa eu ver, acho que veio Abraão. Abraão morava na terra da Mesopotâmia, que era uma das regiões que foi possuída. Lembrando que os filhos de Noé foi Sem, Cã e Jafé. Cada um foi para uma região. Sem ficou naquela região do Oriente Médio, Cã desceu para a região da África e Jafé subiu para a região da, da Europa. Alguns estudiosos falam que os semitas foram até a China, entraram na pela, chegaram até as Américas através do estreito que tinha lá, e outros falam também que Cã e Jafé foram para as Américas também. Então as Américas é um estado à parte. Enfim, quando a gente fala depois dessa divisão, Deus escolhe uma pessoa totalmente improvável na região da Mesopotâmia, que tinha a idolatria muito forte naquela região. Um dos primeiros mandamentos que Deus deu a Noé, pesquisa aí depois as 7 leis de Noé, que Deus deu para organizar a terra, que está incluso não fazer outros deuses perante si. E Deus escolhe uma pessoa de uma terra muito idólatra, que tinha reis, política extremamente avançada, a região da Mesopotâmia, chamada Abraão, e faz uma promessa para Abraão. Abraão era um homem já velho, e quando teve seu primeiro filho, Abraão foi e é uma das figuras mais citadas hoje em dia, quando a gente fala de religião, monoteísmo, e Abraão teve alguns filhos. Não vou me aprofundar nisso agora, mas teve um filho com a escrava chamado Ismael, e teve um filho com sua esposa chamado Sara. Abraão passou pelo Egito, passou pela região de Canaã, onde hoje é Israel. Abraão teve um filho chamado Isaque, de qual foi a descendência até chegar em Jesus, que nós acreditamos que é nosso Senhor, Deus e Salvador. Isaac chegou a ter um filho chamado Esaú e Jacó, que daí vem a história tão conhecida que um irmão engana outro. Jacó
tem um nome mudado por Deus para Israel, que a gente conhece hoje como o Estado de Israel. Israel teve algumas esposas, teve 2 esposas e algumas servas, que lhe deram 12 filhos. Esses 12 filhos, teve um filho chamado José, que foi para o Egito, governou no Egito, sendo como o segundo mais poderoso da terra naquela época, e houve uma espécie de traição entre os irmãos. José, logo após essa traição e o processo de amadurecimento e preparo, se torna governador, trouxe a solução para os problemas financeiros da sua família, só que também trouxe a migração. José chamou a sua família, Israel, seus irmãos e seus agregados, para morar no Egito. Essa permanência no Egito durante muito tempo foi boa, só que depois de alguns anos, a troca de faraós, a troca de lideranças, a própria morte de José e seus irmãos e seu pai fez com que o faraó não olhasse mais com bons olhos para aquele povo e escravizou eles na terra do Egito, fazendo com que eles trabalhassem de forma muito pesada, fazendo tijolos, construindo cidades, em troca de muito pouco recurso. Deus levantou um homem chamado Moisés, no qual ele vai dar novas leis para aquele povo. Ele deu a lei para Noé, que é as leis universais, e para Moisés deu uma lei específica para um povo que queria agradar a Deus de forma diferente. Noé foi criado, desculpa, Moisés foi criado no palácio do Egito, só que depois ele foi para o deserto. No deserto ele conheceu Deus face a face e lá ele iniciou a libertação do povo do Egito. Tem as histórias das 10 pragas do Egito, os 10 sinais e maravilhas que você já deve conhecer, como, por exemplo, transformar o mar, o rio em sangue, é, gafanhotos, morte do primogênito, entre outros. Um grande sinal foi na hora da fuga do Egito para o deserto. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse. E o povo que perseguia eles, os egípcios, ser afogado naquele mar por conta da... Enfim, do jeito como a história conta, você pode se aprofundar mais, senão a gente não vai dar tempo de terminar aqui nos 30 minutos. Prosseguindo, durante esse processo, até chegar à Terra Prometida, Deus foi guiando o povo no deserto, e esse deserto foi uma espécie de tempo de preparação, onde Deus estava ensinando o povo a não reclamar, ensinando o povo a tirar os costumes antigos do Egito, e Deus se mostrava presente. Deus apresentava-se, por exemplo, na parte do Monte Sião, onde Deus se apresentou para o povo e o povo teve medo. Deus conversou com Moisés durante longos dias e deu a Moisés tábuas da lei, com 10 leis onde eles deveriam seguir. O povo, mais uma vez, cometeu idolatria, pediu para que Arão, o irmão mais velho de Moisés, fizesse um ídolo, fizesse um deus para guiar eles pelo deserto, porque Moisés provavelmente tinha morrido. Moisés, vendo aquilo, ficou com muita raiva, quebrou as tábuas, enfim. Tem detalhes dessa história tem detalhes nessa história na Bíblia, você pode ler, mas aí Deus foi misericordioso e a história continuou. Deus deu as tábuas e assim fez um tabernáculo no deserto, o povo preparou-se até chegar na terra prometida. Deus estava ali presente mesmo de longe, mas fazendo-se conhecido pelo aquele povo e não deixou o povo perecer no deserto, pelo contrário, levou o povo até a terra prometida. Durante esse período, a gente vai entrar agora na fase de possuir a terra. Nós temos líderes militares, como por exemplo Josué, que foi um dos líderes que impulsionou o povo a conquistar as cidades cananéias, onde há muito tempo atrás Abraão tinha comprado aquelas terras. E tem histórias muito interessantes, como por exemplo a queda das muralhas de Jericó, que o povo tinha que... Enfim, leia que você vai entender como essa história é legal. Muralhas caindo, Deus dando a terra para aquela cidade de forma quase milagrosa. Temos histórias de negociações, de misericórdia, e assim até o povo chegar
terra prometida propriamente dita, terra que mana leite e mel, onde tinha casas que eles não construíram e moraram lá, vinhas extremamente férteis que eles não plantaram, mas usufruíram. É uma história muito bonita de fidelidade de Deus para com o povo, mesmo ele sendo corrupto. Depois dessas histórias, o povo foi passar por um período de juízes, onde Deus levantou a cada período de tempo, espécie como Sansão, que foi durante muito tempo o juiz do povo de Israel, Gideão, que era usado como ferramenta de Deus para orientar o povo, trazer uma das leis de Noé tinha que estabelecer tribunais de justiça na terra. Então os juízes eram uma espécie de juízes desses tribunais, líderes comunitários, políticos, pessoas normais como eu e você, que atuava como intermediador. E temos também a juíza Débora, que foi uma das grandes nomes femininos citados na Bíblia. Só que aí o povo começou a se inspirar, invejar os povos vizinhos, e que tinham reis, e começaram a pedir para Deus reis. E o Deus muito se desagradou disso e chegou para o profeta Samuel, que era o líder, que era o juiz religioso da época, e disse: não fica triste, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Ao eles pedirem um Deus, um rei na terra, para colocar no meu lugar, eles estão rejeitando a mim. Então, Samuel, não fica triste. E esse foi algo que desagradou muito a Deus, a pedida de um rei, de um líder nesse formato, por pura inveja dos povos vizinhos. E daí você entra em histórias como o primeiro rei, que era o líder perfeito nos olhos humanos, que era Saul, alto. A Bíblia descreve que era um homem de boa aparência, enfim, polido, homem de guerra. Porém, trouxe consigo várias falhas. Nenhum dos reis de Israel foi fiel a Deus. E Deus mostra as consequências disso e, e as consequências do povo por pedir um rei de forma bem clara, antes, durante e depois do período dos reis. Você pode ler lá na Bíblia tudo isso aí. Vamos lá. Temos reis como, primeiro, Saul, depois Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve muitas falhas também, e como consequência, punições e coisas não tão boas para o povo. Depois tivemos Salomão, depois tivemos o reino dividido entre Jeroboão e Roboão. E assim a gente tem milhares e milhares, não milhares, mas temos alguns reis nessa linha sucessória. O povo cada vez mais ia esquecendo de Deus, ia se construindo, fazendo comércio, e com isso ia também crescendo o número de pecados, idolatria. O povo começou a se tornar muito idólatra, começou a desagradar a Deus, começou a ter templos de prostitutas sacerdotais, ídolos a Baal, ídolos a Moloque, que eram os deuses cananeus daquela região. Começaram a ter uma idolatria muito forte, esquecendo do próprio Deus. Isso como consequência. Ah, e para quem quiser saber mais das histórias dos reis, temos os livros na Bíblia. Primeira Crônica, Segunda Crônica, Primeiro Samuel, Segunda Samuel, temos, deixa eu ver aqui, Primeiro Reis, Segundo Reis, e dentro desses livros ainda está descrito lá que existe livro só para falar da história desses reis, é como se fossem os diários, olha só que bonito, o céu está muito bonito hoje, é como se fossem os anais reais, vamos dizer assim. A partir daí, deixa eu lembrar a história. Num desses reis, Deus começa a levantar profetas para o povo se arrepender. Temos profetas como Isaías, Jeremias, Neemias, com reconstrução do templo. Anos depois, impérios, o maior império, para quem não sabe, diferente de um reino, é bem maior. O imperador ele consegue ter um domínio territorial de vários reis. Enquanto o rei domina uma cidade, um país, um estado, um império domina uma região gigante, com vários países, vários estados. E um desses impérios, chamado Império Babilônico, que coincidentemente era o mesmo lá era o mesmo princípio daqui do começo, de Babel, destruiu a torre,
destruiu a cidade e destruiu o templo que foi consagrado ao Deus de Israel. Por isso trouxe muita miséria, tem histórias bem pesadas na Bíblia em relação ao cerco babilônico sobre Jerusalém, onde narra histórias de canibalismo, de roubo, enfim, bem pesado. Você pode, se você se interessar, você pode ir lá e descreve o motivo, porque qual foi a raiz disso. O povo é levado como cativo para a Babilônia. Na Babilônia existia judeus como, por exemplo, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus continuou mantendo sua relação fiel com a humanidade, com o povo de Israel e com aqueles que o buscavam. A gente tem a reconstrução do templo depois de um longo período, e apesar da reconstrução do segundo templo ter causado tristeza nos anciões, porque não tinha a mesma magnitude, não tinha a mesma glória do que no tempo de Salomão, foi algo muito simbólico para o povo da Bíblia, que Deus escolheu para trazer o Salvador, e até porque era Deus preparando o cenário para a chegada do Messias, do Salvador, que era prometido em todos esses livros. Vinha sempre a figura do Messias, de Jesus, do Salvador. A gente começa a entrar aqui num período onde as civilizações vizinhas, como a Roma, Grécia, já estavam sendo notadas por um número grande de pessoas. A gente já começa, vou avançar aqui um pouco, porque durante muito tempo Deus parou de falar, parou de se comunicar, parou de contar as histórias aqui para o povo, até chegar o Império Romano, no qual vocês já devem ter estudado, ouvido falar, que foi um império que dominou um território muito grande mesmo, na região do que a gente conhece hoje como Europa, o Egito, inclusive, dominando o antigo Império Egito, e logo depois aquela região de Israel também. Não conseguiram chegar onde hoje tem o Oriente Médio por motivos militares e, enfim, motivos religiosos, isso é uma nova história. Porém, vamos voltar aqui para a história narrada na Bíblia. A gente tem uma virgem que deu à luz a um menino que foi anunciado como um salvador para ela através de um anjo, e esse menino foi chamado Jesus. Nasceu na época do Império Romano. Augusto César era o imperador, e o rei de Israel, que era subordinado ao império, mandou matar todos os meninos com medo desse Messias ser um rei terreno como ele e tomar o lugar dele. Esse rei chamou-se Herodes. Herodes morreu, mas deixou 3 filhos. Esses 3 filhos de Herodes, cada um governou uma região do que a gente conhece hoje como Israel, Galileia, Judeia e outra parte. Jesus, ao nascer com sua família, foi para o Egito para se refugiar, para não ser morto pela mão de Herodes. Porém, quando Herodes morreu, a história começa a mudar. Jesus foi o Salvador e até os 30 anos ele crescia em estatura, crescia em graça, crescia em fé, e ele era descrito na Bíblia como tecton, uma espécie de construtor. Ele aprendeu esse ofício do seu pai, José, o pai terreno dele que criou, e ele construía casas. Na época, na Galileia, as construções eram de pedras. Com certeza ele dominava marcenaria, mas era uma espécie de, vamos dizer que como um engenheiro. Ele conhecia as técnicas de construção, a ciência por trás. Lembrando que na época existiam grandes obras, como os filhos de Herodes vinham fazendo. O próprio Herodes fez a construção adjacente, a construção do templo em si, de Salomão, fazendo uma estrutura gigante. Mas isso é história para um vídeo só sobre isso. Jesus, aos 30